e bem-vindos ao Quem Cala Consente. Hoje vamos continuar a exploração da temática a preocupação, especialmente no que toca à capacidade de controlo da preocupação que nós temos no nosso dia-a-dia. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 72º episódio do Quem Cala Consente. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Hoje, como era de esperar, vamos continuar a nossa exploração da preocupação, uma temática que iniciamos há 2 episódios e que é extremamente importante porque é transversal a todos nós. Todos nós experimentamos momentos em que nos sentimos consumidos por preocupações, seja sobre o nosso futuro, relacionamentos, carreira ou até mesmo questões mais espirituais. A preocupação pode ser um fardo e muitas vezes sentimos que não a podemos controlar. Mas a boa notícia é que, na verdade, temos mais controle sobre isso do que aquilo que realmente pensamos. Neste episódio, vamos aprofundar a capacidade de controlo da preocupação. Vamos abordar isso de uma forma mais prática, fornecendo ferramentas e estratégias que podem ajudar a aliviar o peso da preocupação nas nossas vidas. Antes de mergulharmos neste tema, quero incentivar-te a pegar no teu diário de crescimento, nos teus papéis ou naquilo que tu quiseres utilizar para registar todo este processo. Se ainda não tens um diário de crescimento que te tenho vindo a aconselhar há mais de 20 episódios, este é o momento perfeito para começares a criar um. O diário pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal, ajudando-nos a rastrear pensamentos, emoções, progressos e chegar a conclusões definitivas em muitas situações da nossa vida. Será útil à medida que exploramos a preocupação e o controlo que podemos exercer sobre ela. Então vá, pega numa caneta, pega num caderno, pega numa folha, como tu preferires, e prepara-te para lidar com a preocupação no que toca ao controlo que temos sobre ela. Vamos continuar a dar passos para um plano para tu viveres em pleno. Se acreditamos, podemos alcançar. E agora que tens o teu diário de crescimento pronto, podemos aprofundar a nossa conversa sobre o controle da preocupação. Para muitos de nós, a preocupação é uma sombra que paira sobre os nossos ombros. Mas quero que compreendam algo fundamental: o poder das nossas crenças em controlar a preocupação que todos nós enfrentamos. As nossas crenças têm um impacto profundo sobre a forma como interpretamos e lidamos com as preocupações. Se acreditarmos que somos impotentes perante as nossas preocupações, isso pode tornar-se uma profecia autorrealizável. No entanto, se acreditarmos que podemos exercer controle sobre as nossas preocupações, estamos a abrir portas para uma maior tranquilidade e um processo mais funcional de vida. As crenças são como lentes através das quais vemos o mundo. Se usamos lentes de negatividade e impotência, a nossa visão será distorcida. Mas se trocarmos estas lentes por outras que refletem confiança e controlo, a nossa perspectiva muda completamente. Isto nós já vimos em episódios anteriores, por exemplo, quando falamos de autoestima ou de autocompaixão. Lembra-te, o primeiro passo para controlares a preocupação é acreditar que é possível. Se acreditamos, podemos alcançar. E é exatamente isso que hoje iremos explorar. Faz a ti mesmo a seguinte pergunta: se tu acreditasses que tinhas controlo sobre as tuas preocupações, o quanto é que as tuas preocupações te iam incomodar? Provavelmente não te sentirias tão mal se pensasses que podes escolher se estás ou não preocupado, em vez de pensares que a preocupação te controla constantemente. Portanto, é isso que vamos abordar neste episódio.
Crenças como: não tenho controlo sobre as minhas preocupações. A minha preocupação é incontrolável e nunca vai acabar. Não posso fazer nada para parar de me preocupar. Muda a tua crença. Antes de começares a mudar a tua crença de que a preocupação é incontrolável, precisamos saber o quanto é que tu acreditas nisso. Quão convencido é que tu estás da tua preocupação estar além do teu controlo. Tu acreditas nisso plena e sinceramente? Tu acreditas principalmente nisso? Quantas vezes, metade do tempo em que estás preocupado, ocasionalmente ou praticamente a toda a altura? Mesmo que penses que não mantens essa crença de preocupação constante e incontrolável, eu encorajo-te a trabalhar na mesma aquilo que vamos falar no episódio de hoje. Não vais tu ter uma crença que está escondida no fundo da tua mente sem que tu percebas. Provavelmente poderás passar rapidamente este episódio à frente para o próximo, mas estarias apenas a saltar um passo importante para lidar com a tua preocupação. Para mudares a tua crença de que a tua preocupação é incontrolável, precisas fazer duas coisas. Em primeiro lugar, precisas de desafiar ou contestar a tua crença. Isto significa desmontar a crença que não podes controlar a preocupação, avaliando se ela é realmente precisa e verdadeira e examinando em quais evidências tu baseias a tua crença. Desta forma, serás como um detetive tentando descobrir se a preocupação é realmente incontrolável. Em segundo lugar, precisas experimentar a tua crença, precisas de colocar à prova. Isto significa fazer coisas para ver se a preocupação é realmente incontrolável. Se fores capaz de fazer coisas que mostram que a tua crença não é verdadeira, que na verdade podes controlar as tuas preocupações, então será difícil manteres a crença presente a toda a altura. Desta forma, será como um cientista com uma previsão de que a preocupação é incontrolável e precisa de ser testada. Mudando a tua crença. No topo do teu diário, faz a seguinte pergunta: quanto é que tu acreditas que a tua preocupação é incontrolável? E em frente, escreve uma percentagem. De 0 a 100, quanto é que tu achas que a tua preocupação ou os estados de preocupação habituais que tens são incontroláveis? E colocas essa percentagem no final para perceberes de uma forma pragmática, de uma forma quantificada, quanto é que tu acreditas que a tua preocupação é incontrolável. E agora chegou a altura de começar a questionar a tua crença. A crença de que a preocupação é incontrolável pode realmente ser verdadeira e para isso precisas de fazer-lhe as questões certas. Ao usares as perguntas que te vou dar, estarás a examinar as evidências a favor ou contra a tua crença do incontrolado processo de preocupar. Então assim, quando pensas no teu estado de preocupado, o que é que te faz pensar que a preocupação é incontrolável? O que é que em ti acontece para tu sentires que não consegues controlar o teu estado de preocupação? Qual é a evidência desta crença de que não consegues controlar? Em que é que te baseias? E registra no teu diário exatamente isso, a evidência da tua crença de que não consegues controlar as tuas preocupações. E depois vais conseguir perceber se são boas, sólidas e confiáveis crenças que te levam a perceber que tu não consegues controlar quando estás preocupado. Depois, obviamente, temos que colocar as perguntas numa direção mais funcional. Existe alguma evidência que vá contra esta tua crença de que não consegues controlar a preocupação? Alguma vez a tua preocupação foi interrompida? A distração ajudou-te a lidar com a tua preocupação em alguma altura da vida? O que é que isso te diz sobre a incontrolabilidade da tua preocupação?
Quando a tua preocupação termina, o que é que aconteceu? Porque a preocupação acaba eventualmente. Como é que isso a torna incontrolável? E o que é que acontece para que ela termine? Quando pensas nos teus estados de preocupação, pondera se tu és ou não capaz de manipular a tua preocupação, isto é, aumentá-la ou diminuí-la com atos conscientes no teu dia-a-dia. O que é que isto diz sobre a incontrolabilidade da tua preocupação? Na grande maioria das vezes, quando falo com alguém que considera a preocupação incontrolável, as evidências que tem para o afirmar de uma forma veemente é que diz que quando digo a mim mesmo para não pensar em alguma coisa, ainda fico preocupado. Então deve ser incontrolável. Ou então qualquer coisa como parece ser incontrolável, portanto deve ser. As pessoas acreditam naquilo que querem. As pessoas definem e decidem acreditar. E se tu acreditares com todas as forças do teu ser que a tua preocupação não é controlável, certamente nunca sairás desse registro. Nota que existem coisas que durante o teu dia vão naturalmente interromper a tua preocupação. Seja processos de distração, seja necessidades ou urgências ou prioridades que tomam o lugar da tua preocupação. Logo, isto demonstra que a tua preocupação é controlável. Houve momentos em que não te preocupaste na tua vida com situações extremamente semelhantes. Porquê? Isto prova que a tua preocupação é controlável. Registra então as evidências que tu tens, que te definem essa crença de que não consegues controlar a preocupação. E este foi o primeiro passo necessário a dar para perceber se conseguimos ou não controlar a preocupação. Agora que testaste as evidências, agora que percebeste conscientemente se consegues ou não controlar a tua preocupação, agora que conseguiste medir o nível de intensidade de controlo ou descontrolo, é hora de fazer algumas experiências com a tua crença de que a preocupação é incontrolável. Como qualquer bom cientista, tens uma previsão sobre alguma coisa e a melhor coisa a fazer é realizar experiências para ver se é verdade. Deves ter notado com as perguntas anteriores que ao desafiares a tua crença sobre se consegues ou não controlar a preocupação, já estás a adiar o processo de preocupação em ti. Conforme mencionei no episódio anterior, tendemos a fazer uma de duas coisas quando o pensamento "e se" surge na nossa cabeça. Podemos puxá-lo para mais próximo, o que significa que ouvimos e gastamos muito tempo e atenção a pensar os "e se's" da nossa vida, ou empurrar de nós e afastá-los, tentando suprimi-lo e livrar-nos dele. Isto parece que faz com que nós paremos de pensar nisso. Mas como sabemos, a supressão simplesmente não funciona e o pensamento que tentamos afastar tende a reaparecer ainda com mais fúria mais cedo ou mais tarde. Portanto, afastar os nossos pensamentos negativos, os nossos "e-se's", apenas leva a mais pensamentos negativos ou a uma escalada de pensamentos inúteis e negativos. Agora, talvez a preocupação seja controlável. Só que ainda não estás a usar as estratégias certas. Uma maneira de testar isso é adiar as tuas preocupações para mais tarde. O adiamento não envolve empurrar as coisas, afastar. O adiamento é deixar de lado, estacionar o pensamento negativo por enquanto tu vais, pelo menos, pôr à prova, testar e contrapor evidências claras e conscientes sobre os "e-se's", sobre se consegues ou não controlar a tua preocupação. Então, e como é que fazemos este adiamento? Suponho que tens uma preocupação sobre entregar um relatório e não consegues parar de pensar nisso. A tua preocupação está incontrolada. Na tua cabeça, constantemente, tu pensas em entregar o relatório. E o que é que vai acontecer? Tu não consegues fazer mais nada, porque a preocupação está presente e tu não estás a fazer o relatório. Para adiares, seja que preocupação for,
Tu podes indicar claramente na tua mente um horário, uma duração, um local definido para pensar sobre isso e até mesmo colocar no teu calendário pessoal, se é que usas alguma coisa assim. Tenta manter esse horário para pensar todos os dias. Por exemplo, às 18 horas, fazes sempre uma pausa para pensar sobre as preocupações que tens e aquilo que tens pendente para fazer. Dedica-lhes 20 minutos, faz um e se, vê as evidências e logo a seguir segues em frente e defines um horário para regressar a esta preocupação até que a preocupação esteja saldada. Quando chega esse horário ou essa marcação para que te preocupes, para que avalies as tuas preocupações, só deves pensar nas coisas que tu escreveste que eram para ser pensadas, ou seja, só deves pensar nas preocupações nessa altura. Não precisas pensar o quanto te incomoda, não precisas pensar o quanto são relevantes. Precisas de pensar sobre as questões em causa e, claro, sobre como refocar a tua mente para um processo de solução. Depois do episódio de hoje, é perfeitamente natural que tenhas percebido que, afinal, a tua preocupação é controlável. Se de alguma forma não funcionou para ti, então eu desafio-te que continues a ouvir o Quem Cala Consente nos próximos episódios, em que vamos aprender a refocar a tua atenção, que está a ser utilizada em momentos preocupantes em excesso. Em suma, nunca te esqueças que as crenças negativas sobre a preocupação ser incontrolável pioram a tua preocupação. Deves colocar em causa se consegues ou não controlar a tua preocupação. Deves ver as evidências, deves fazer experiências sobre o assunto. Deves perceber que todos nós temos a capacidade de dominar a preocupação. Mas para isso, tens que a desafiar. Tens que desafiar não só as tuas preocupações, mas também essa crença incontrolada de incontrolabilidade. Passando a redundância. Como te disse, no próximo episódio vamos aprender a retreinar a nossa atenção para ser capaz de perceber quando é que estás preocupado, com o que é que estás preocupado e como te focares novamente na tarefa correta que te leva a uma solução. Até lá, de alguma forma espero ter-te trazido consciência sobre a incontrolabilidade da preocupação para que possas dar o passo seguinte. E é por teres ouvido Por Aí Estares que eu te agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e se quiseres auxílio. E se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem Cala Consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.